Neste corte especial com o lendário Marcos, ex-goleiro do Palmeiras e campeão do mundo pela seleção brasileira, ele compartilha memórias e reflexões sobre as mudanças no comportamento dos jogadores e no futebol ao longo das décadas. Desde a sinceridade nas entrevistas dos anos 90 até as diferenças marcantes na Libertadores daquela época, Marcos traz histórias que mostram um lado único do futebol sul-americano e brasileiro. Confira! Ô Marcão, eu vou te falar, cara, às vezes as pessoas, elas dão uma conotação pro termo saudosismo, uma coisa meio, os caras pararam no tempo. Não é isso. Eu me atualizo, a gente vê as coisas, não fico... Só que, porra, cara, o futebol que eu gostava, que me fez amar futebol, foi o futebol dos anos 80, anos 90, o começo dos anos 2000. O futebol não tá chato pra caceta, Marcão, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Não tá tudo cinza, marrento, politicamente correto, sisudo, os caras usando termos que não dá nem pra entender. Mas também se fosse os caras da nossa época que jogassem hoje, tava tudo preso. Do jeito que era, né? As merda que fazia merda demais, você é louco. Hoje os caras são mais profissional. Eu não vou muito no campo, porque hoje você não pode nem xingar mais, cara. Porque antigamente você ia no campo pra xingar também, né? Pô. Seu time e o adversário e tal, não sei o que lá. Hoje virou uma coisa assim de ofensa, de... Claro que todo xingamento também tem seu limite, né? Mas assim, era uma coisa assim pra você tirar o estresse, né? Você acha que você hoje ia se ferrar, Marcão? Eu? É. Por que motivo, assim? Por exemplo, você às vezes, quando o Palmeiras perdia naquela época, ainda repórter entrevistava dentro do campo, que era legal pra caramba, que pegava os caras na adrenalina. E você não tinha papa na língua, você falava ali na lata, você sempre foi sincerão. E hoje parece que ser sincerão é um pecado. Mas não é, eu acho que a fase, na época não tinha tanta assessoria, o povo meio que te coordenando ali pra você, o que você tinha que falar, o que você não tinha que fazer. O pessoal deixava meio livre, né? Ninguém te falava o texto que você tinha que falar. E eu sempre achei na época, Benja, assim, às vezes eu arrumei muito problema por causa disso, né? De dar entrevista, assim, porque os caras, você não pode falar isso aí na entrevista. Mas eu achava assim... Desculpa, você disse com quem? Com o técnico? Com o próprio... Um monte, com o jogador. Os caras ficavam chateados comigo. Os caras me entendiam, eram todos meus amigos. Mas assim, deixava numa situação meio constrangedora o elenco, né? Mas o que eu tentava explicar pro pessoal na época era assim, eu não tirava eu do contexto. Quando os caras, perdeu de 6-0, eu falava, hoje foi uma vergonha. Aí os caras, você não pode falar que isso, tem que falar que eu tive uma noite infeliz. Aí eu falava pros caras, mas noite infeliz é 3, velho. Nós tomamos 6. Não tem o que falar. E eu achava assim, você dá uma satisfação pro torcedor. O seu patrão de verdade, o que sustenta todo aquele aglomerado de um clube de futebol, é o torcedor. Então por que deu errado hoje? Por causa disso, aquilo. E eu não tava sacando eu fora do time, porque eu fazia parte do contexto, eu era goleiro do time. Então, quando eu falava o time foi uma merda, aí no outro dia os caras colocavam no jornal, Marcos critica elenco, mas eu era do elenco, eu fazia parte do elenco, eu não tava tirando a minha fora, né? E só que isso aí levava muito probleminha pra mim, assim, lá dentro, assim, de pedir desculpa pros caras depois. Tinha que pedir no dia seguinte? Você chegava no vestiário? Não tinha, mas eu pedia, porque depois eu via, falei... Você viu que o clima tava parece ruim? Que eu joguei a torcida contra os caras. Mas eu era meio... eu sou ainda meio jacuzão, assim, meio... E os caras, eu tratava o repórter assim como fosse amigo. O cara cobria o dia a dia ali e tal, não sei o que lá. E aí às vezes eu falava e depois no outro dia dava merda. Eu pedi desculpa pra todo mundo, pedi umas 78 vezes desculpa. Aí depois eu ficava um tempo longe, mas se eu não tentasse dar uma explicação das merdas que tinha dado, eu chegava em casa e não conseguia dormir, porque eu achava que você tinha que dar uma satisfação pro pessoal, mano. Ô Marcão, os caras tinham visto, né? O torcedor, ele vê, cara. O torcedor vê ali o que aconteceu ali. Lógico. Por que você tomou esse gol? Porque eu pensei... Não tô dando desculpa, eu pensei em fazer isso, e aconteceu isso. Uma coisa... No que você tá sendo... Tomar de 6-0 não tem... É óbvio que é uma vergonha. Você só falou o óbvio. Você só falou o óbvio. Aí os caras perguntou pra mim, você acha que vai virar lá? Eu falei, rapaz, nunca nós ganhamos 6-0. Vai virar agora?
Não vai. Os caras não podem falar isso. Falei, mas eu vou dar esperança pra torcida, nós não vamos virar, pô. As pessoas preferem uma mentira bem contada que uma verdade que magoe, né, Marcão? E tá piorando, Que né? nem agora, o Botafogo meteu 5 no Penharol. Adorei. Eu também. Qual que é a probabilidade do Penharol fazer 6? O problema é que eles não vão conseguir, mas vão fazer vão Pancadaria, bater né? pra caramba, vão fazer tudo o que a gente sabe que acontece na Libertadores. Que os caras lá deixam. Mas Lá, assim, em qualquer outro lugar que não seja no Brasil, a torcida invade, a torcida é racista, a torcida faz isso, a torcida faz aquilo, não acontece nada. Ô, Agora Marcão, você faz aqui no Brasil... Mas até a Libertadores nutelou. A época que você ganhou Libertadores, ainda, né, 99, a Libertadores era um inferno. Era. Você ia jogar na Argentina, você ia jogar na Bolívia, você ia jogar no... Cara, o Uruguai era pancadaria, era pedrada, arbitragem escandalosa. E lá pra trás, então? Os caras... Não, pior ainda. Pior ainda. A gente jogando na Argentina, não tinha um jogador tipo do Boca que ia pra área só pra pegar a bola. Ou ele pegava a bola, ou ele pegava o seu, ou ele dava um pisão no seu pé, ou ele, sabe, não tinha um VAR, né? Que hoje em dia pelo menos pega alguma coisa ali, pode marcar um pênalti. Mas não, o xingamento de macaco, essas coisas, nossa, na época era paia. Na época não era nem xingamento, né? Isso é um não, absurdo, cara isso é uma era- vergonha. Pra todo mundo. Mas não tá muito mais fácil ganhar Libertadores hoje, Marcão? Eu acho que tá. Para os brasileiros, principalmente, tá muito mais. É. Hoje se ganha na bola. Sim. Não tem mais o Baldoquino, não tem mais Asprila, não tem mais aquela arbitragem escandalosa. Não tem, acabou. Fácil não, mas assim, você monta um bom time hoje em dia, tem que dar a sorte de pegar um juiz que deixa o jogo correr, né, Benja? Porque o grande problema da Libertadores nunca foi o futebol em si. Sempre foi esse negócio que todo mundo... Não, mas a catimba argentina, a catimba uruguaia... Pô, mas não pode ter catimba. Se tem catimba, tem que ter desconto, pô. Teve um jogo aí do Palmeiras, o último jogo, acho que o Boca eliminou o Palmeiras da penúltima Libertadores. Pô, os caras ficaram 20 minutos enrolando e o juiz deu 5 minutos de acréscimo. Então isso aí, aí os caras fazem uma coisa com você que você vai fazer a mesma coisa aqui. Os caras falam, mas brasileiro não sabe bater. Tem que fazer que nem os caras. Mas, pô, os caras só pegam no pé dos brasileiros, mano. Os caras não dão desconto contra os brasileiros. Teve um jogo esse ano, eu guardei, River Plate e Racing, que o Daronco apitou. Marcão teve 108 paralisações e deu, acho que, 45 minutos de bola rolando, sendo que a FIFA exige um mínimo de 60. Ou seja, só teve um tempo de jogo. Isso não é futebol, Marcão. E se você colocar um juiz brasileiro pra apitar futebol do resto da América do Sul aí, não tem jogo mesmo. Não tem jogo. Porque aqui no Brasil qualquer trombada já é falta.